A imprensa, em boa parte, está satisfeita com o que veio depois, do discurso do Bolsonaro. Vamos pôr, Gelto, o que veio depois do discurso do Bolsonaro, que foi a fala do ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira. Vamos ver o que ele falou. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei do nosso país. Então, né, tem muita gente dizendo que o que aconteceu de importante na tarde de hoje foi isso, não foi a fala do Bolsonaro. O Bolsonaro já é um pato manco. Ele tem mais 2 meses de mandato e depois ele vai para casa, certo? Então o que ele diz ou o que ele deixa de dizer já não faz assim tanta diferença. Eu discordo. Mas de fato, o que a fala do Ciro Nogueira significa é que o governo reconhece a derrota, sem usar essas palavras, e está pronto para iniciar o processo de transição de governo. Ou seja, aparentemente, a Gleisi Hoffmann e o Ciro Nogueira Gleisi Hoffmann, presidente do PT, já conversaram, certo? E foi comunicado ao Ciro, ministro-chefe da Casa Civil, que Geraldo Alckmin vai ser o coordenador da transição, e na quinta-feira eles devem formalizar o pedido para formar a equipe, para estruturar essa equipe, né? Segundo a lei, cada vez que vai mudar governo, o governo que está entrando tem direito a 50 pessoas para trabalhar ali, tomar ciência do que está acontecendo, como é que vão os programas, o que está andando, o que não está andando. Então está aqui. Outra notícia importante do dia, a Alckmin vai coordenar a transição do governo, então o vice vai ser o cara que vai ali mergulhar na administração do governo Bolsonaro, entender como é que as coisas estão andando, quais são os números, né, o que corre risco se parar, o que não pode parar e tudo mais. Ele vai fazer esse trabalho junto com as outras 49 pessoas que a lei determina que devem ser contratadas. É um serviço que vai ser pago pelo governo, né, pelo Estado brasileiro. Então essas 50 pessoas pagas pelo governo vão lá se inteirar de como é que estão as coisas para, em janeiro, poderem entrar já com o motor quente, né? Motor quente é coisa que entrega a idade, né? Eu, de fato, acordava lá nos idos dos anos 80 e ligava o carro, puxava o afogador para deixar o carro funcionando quando estava frio antes de sair de casa, né? Se você não tem a minha idade, tem um pouco menos, você provavelmente não tem ideia do que eu estou falando, mas a gente fazia isso. Pois é, como o governo é uma coisa sempre meio capenga, né, meio calhambeque aqui no Brasil, eu acho que a metáfora nem é tão ruim assim. Estamos lá com o carrinho novo, só que velho, que está esquentando o seu motor com o afogador puxado para poder começar a rodar no comecinho de janeiro, quando vier a transição mesmo. Então, tem muita gente dizendo isso. De tudo que aconteceu, o fato importante é o reconhecimento da derrota, implícito, não explícito, e o anúncio de que, no momento em que o pedido formal de criação de uma equipe de transição for feita, essa equipe será formada com todo o apoio necessário de quem está lá nos palácios. De fato, isso é o fundamental. Isso é o fundamental, porque o país precisa continuar. Todos nós somos passageiros, mas o país é muito mais longevo do que nós, né? Então a gente acha que as pessoas podem ter a sensação de que o mundo acabou porque ou o Bolsonaro perdeu, ou o Lula perdeu, né? Mas a vida sempre continua, né? E precisa continuar. Então, na prática,
o que aconteceu de essencial hoje é isso, a certeza de que, pelo que tudo indica, na quinta-feira, teremos um processo ordeiro de transição acontecendo. As informações serão passadas, o acesso às repartições será dado a quem está chegando, né? Então parece, o sinal é esse, de que haverá uma transição normal. Mas, mesmo que o Bolsonaro já seja um pato manco, né, aquele pato que vai se arrastar por 2 meses até o final do mandato agora, já perdeu a expectativa de poder, então ele só tem esse restinho de poder nas mãos, mas ele ainda é o presidente. Ele ainda está à frente do país nos próximos 2 meses. E nunca é tarde para esperar que as pessoas façam a coisa certa. Eu realmente esperei que o Bolsonaro fizesse a coisa certa. Se não em relação ao adversário, ao Lula, sabe? Daí talvez já fosse até demais. Mas eu esperei que ele fizesse a coisa certa em relação aos baderneiros que estão atrapalhando a vida de todo mundo. E ele, de novo, não fez a coisa certa. Então, o Bolsonaro não vai para casa levando a medalhinha, né, que ele podia ter ganho hoje, de mostrar, primeiro, responsabilidade com a vida das pessoas, e segundo, algo maior do que essa mesquinhez de quem perdeu as eleições e só consegue pensar no seu próprio dodói e no dodói dos seus acompanhantes mais radicais, né? Não acho que é insignificante, porque, como o próprio Bolsonaro disse, a direita veio para ficar. O Bolsonaro se qualifica, continua qualificado como, se não, provavelmente a grande liderança dessa direita. Mas, se surgirem outros nomes, e tem candidatos, né, o Zema, o próprio Tarcísio, né, tem candidatos para ocupar um espaço maior na direita nos próximos anos. O Bolsonaro poderia ter levado essa medalhinha para os próximos passos da sua carreira política, que ainda não sabemos quais serão, né? Mas nem isso ele quis fazer. Ele realmente foi fiel ao seu estilo ruim de conduzir, que é um estilo que leva à divisão, né? Que é um estilo que jamais procura agregar, que sempre procura dividir. Um estilo que sempre fala pura e exclusivamente para os 58 milhões que votaram nele, e não para os outros 150 milhões que não votaram no Bolsonaro, né? E uma parte desses não votou também no Lula, né? Então, boa notícia, teremos transição. Má notícia, o Bolsonaro continua sendo o Bolsonaro, resolveu não fazer nada com a experiência de derrota, né? E não foi enfático na hora que precisava ser enfático, dizendo aos cães raivosos, né, do bolsonarismo, esses que estão na rua, para desmobilizem. Não é disso que o Brasil precisa nesse momento. Não é de gente que está na rua não poder chegar em casa à noite. Não é disso que o país precisa. Então, fazer o quê? O Bolsonaro perdeu milhares de oportunidades de ser menos mesquinho, menos divisivo, menos autoritário, enfim, diversos adjetivos ruins que a gente foi obrigado a usar em relação ao Bolsonaro nesses anos. Nesse momento importante que aconteceu hoje, ele foi absolutamente fiel ao que ele fez nos 4 anos, não melhorou nada, né? Vamos dar uma olhadinha para ver se tem alguma novidade no site sobre sobre as paralisações nas rodovias. Vamos ver qual é a notícia mais recente que a gente tem lá.
Olha lá, está lá no STF, isso é importante também, notícia importante, eu não tinha visto essa aqui, antes de sentar aqui o presidente está conversando vamos ler juntos, porque eu também estou me inteirando disso agora. Está nesse momento no STF conversando com os 8 ministros da corte, como a presidente Rosa Weber, para falar sobre as mobilizações que têm ocorrido. Não reconheceu a derrota, mas criticou os bloqueios de forma indireta, afirmando que a direita não utiliza os mesmos métodos da esquerda. Né? A direita surgiu, ele tá repercutindo, reproduzindo partes do discurso, né? E tá aí, o STF também adotou a atitude de ver com bons olhos a manifestação do Bolsonaro. E tá certo. A posição institucional adequada é essa mesmo. Não é hora de botar mais gasolina no fogo, que já está aceso. Né? Só que a gente faz jornalismo. A gente não é instituição brasileira que tem um papel de abafar as crises, nem nada disso. Nosso papel é olhar o mundo, apurar o que está acontecendo e descrever isso para vocês. Vocês podem concordar ou não, mas o nosso papel como imprensa é esse, né? Reportar o que está acontecendo. E então eu bato palmas para o Supremo, né? Que acolheu a fala do Bolsonaro, mas não mudo o que eu já havia dito. A fala, do ponto de vista político, do ponto de vista moral até, não foi boa. Não foi boa. Joelto, volta lá para a gente acabar de ver a matéria. Eu nem acabei de ver o último parágrafo. Apenas 3 ministros não vão participar: Lewandowski, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Né? Então é isso. Foi uma sinalização positiva para o fim do impasse nas estradas. Bom, convenhamos. De fato, o Bolsonaro poderia ter feito algo pior. O pior seria incentivar as pessoas a continuar com as mobilizações. Né? Ele poderia incentivar a continuar, ele poderia mandar enfaticamente ou pedir enfaticamente que parassem, e ele ficou em algum lugar ali no meio cinzento entre essas duas coisas. Né? Ele falou que não é assim que faz, mas também não pediu para que parem. Escolheu a ambiguidade. Né? Mas é bom que ele esteja se encontrando com o Supremo, e é bom que o Supremo tenha dado esses sinais, porque institucionalmente o dever de quem ocupa um cargo nos 3 poderes é esse. Se o presidente der um sinal, mesmo que fraco, de moderação, acolha o sinal e vamos tentar construir em cima disso. Tá certo que o Supremo fez, né?